Nesta manhã, sexta-feira, nós vamos conversar com o Paulo Antunes Siqueira. Ele esteve por 8 anos como superintendente da Caixa Econômica Federal aqui em nosso estado e hoje é o diretor nacional de habitação da Caixa. E a habitação parece que é um dos grandes desafios do governo federal, consequentemente aí dos estados e também dos municípios. Quais os programas, Paulo, que existe hoje na área da habitação da Caixa Econômica Federal? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre para falar com os nossos ouvintes e falar desta área tão importante que é a habitação. Bom dia a todos vocês, bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui neste programa, qual já estive diversas vezes para falar justamente sobre habitação. A Caixa possui, como procuradora, como preposta do governo federal nos principais programas habitacionais, diversas linhas de financiamento e diversos programas habitacionais. Quando a gente fala programas, são aqueles para mais baixa renda que ficaram conhecidos como Minha Casa Minha Vida na faixa 1. Faixa 1 significa dizer assim, com limites de renda até R$ 1.800, por exemplo. Certo. Esses programas têm como objetivo atender famílias, independente da condição, por exemplo, se tem restrição cadastral ou não, e se tem condições financeiras para pagar uma prestação. Então, é subsidiado. Dessa maneira, as famílias fazem inscrições nas prefeituras ou no governo do estado, no órgão parceiro, e o critério de seleção estabelecido pelo governo federal em parceria com a Caixa e com os municípios requer famílias morando em situações de risco ou insalubres ou em condições precárias. Primeira condição. Segunda condição, mulheres com filhos, com quantidade de filhos e que precisem dessas residências. Pessoas idosas ou portadoras de deficiência ou necessidades especiais. Então, são critérios já estabelecidos no programa. Junto com o Poder Público Municipal, que é parceiro, outros 3 critérios também podem ser agregados para atender particularidades regionais. Então, assim é formado o programa para baixa renda. Não é um financiamento que você depende da sua capacidade de pagamento mensal. Certo. Esse é o principal programa. Atende um perfil. Atende esse perfil. É solução de moradia para quem não tem condições de pagar uma prestação e existe um subsídio maior para atender. Esse programa vem acontecendo. Nos últimos 2 anos, ele teve a redução assim, de recursos a serem aplicados pela própria situação financeira do país. Mas ele existe e todos os anos continuamos aplicando. Para este ano, a previsão é que nós teremos 170 mil unidades para esse programa pelo país. Tá? Que é o Minha Casa Minha Vida. Isso. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil, para baixa renda. Tá? Passando dessa primeira faixa, que é para família de baixa renda com subsídio maior e que fazem inscrições através das prefeituras e dos parceiros, nós temos outros programas também com recursos do FGTS, só que trata-se de financiamento. As famílias precisam fazer um cadastro, verificar se tem capacidade de comprar uma casa que caiba a prestação no bolso delas. Mesmo se tratando de financiamento, dependendo da renda, por exemplo, acima de 1.800, mas vamos imaginar 2.500, 2.600, até 6 salários mínimos. Isso renda familiar. Familiar. Existe um subsídio também. Um subsídio que dá um desconto no valor do financiamento, de modo que a prestação seja um pouco menor. Aí nós denominamos internamente, que chama assim, faixa 1,5, faixa 2, e que tem valores de renda. Por exemplo, até 2.350 seria uma faixa que a gente chama, família que ganha até 2.350 seria faixa 1,5. Porque o que quer dizer essa faixa 1,5? Simplesmente que famílias que ganham até 2.350, ao procurarem um financiamento de uma construção nova, num empreendimento, pode ser construído um conjunto, ela vai ter um desconto. Se comprar a casa por 90 mil, certo, nós poderemos, de acordo com essa renda, entregar um desconto no saldo devedor, dependendo da cidade, capital, por exemplo, até 30 mil reais. Então, ela financia 90 mil e paga uma prestação sobre 60 mil reais, o que faz a prestação
caber no bolso dele, justamente para você incluir pessoas que não teriam condições de pagar uma prestação maior e que de modo que a gente possa dar acesso àquelas famílias a uma solução também de moradia. Isso, desculpa, Sérgio, e isso é em quanto tempo para se pagar? É 25 anos ainda? Porque se falava muito nesses termos, prazo, prazo de 25 anos para pagar. Ainda existe esse prazo? É um prazo menor? Qual é a situação? Existe hoje, o prazo pode ser até 30 anos. Pois não. Mas trata-se de um negócio e que cada cliente... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem pessoas que quando falam horizonte de tempo 30 anos, ele fala, não quero fazer em 10 anos. Aí a gente faz aquela regrinha de 3 da quinta série. Cabe no bolso? Faz. Será que cabe, né? Salário sobre valor que eu vou pagar, tudo. Se couber e ele quiser, é livre. Que bom. Voltando àquele Minha Casa Minha Vida 1, que você falou no início da sua resposta, qual é o critério, por exemplo, da Caixa para o financiamento não seria bem financiamento, mas para atender aos estados, por exemplo? Depende o estado que tem que mandar o projeto, a prefeitura tem que mandar o projeto, ou a Caixa tem para cada estado já destinado a determinada quantia em dinheiro, por exemplo, para os financiamentos. Como é que é feito isso aqui? Porque me parece que, não sei, o que eu estou entendendo é que tanto o estado quanto as prefeituras não têm demonstrado muito interesse, né, nesses projetos. É isso? Eu estou certo ou estou errado? Na verdade, assim, todas as prefeituras e todos os governantes demonstram muito interesse. Porque fazer casa num país que temos mais de 6 milhões de déficit habitacional, além de você atender aquilo que eu penso ser mais sagrado, que é segurança, né? Quer dizer, você morar, desde a época do homem da caverna, a caverna era disputada. Então, quer dizer, você precisa morar. De um teto, você precisa de um teto para abrigar. Então, isso é segurança, isso é condição primária de vida. Então, todos têm interesse. Além dessa situação de trazer tudo isso, a habitação, quando você constrói uma casa, gera emprego e renda no dia seguinte, no mesmo dia que a obra começa. Nem todos os segmentos você gera imediatamente emprego. Nem todos. Habitação, se você for fazer um empreendimento de 100 unidades, naquele dia que começa a obra, você vai ter lá 30 pedreiros, servente, carpinteiro, e é uma massa de pessoas que precisam muito trabalhar e que são os trabalhadores que trabalham nisso, não teriam talvez outras vagas em outros setores. Isso gera emprego, gera renda, fomenta a economia. Então, todo governante tem interesse. Assim, no meu pensamento, tem. Agora, nós temos que avançar do interesse para uma concretude. Como assim? Quanto vem por região para você emprestar? O recurso nunca será suficiente, até hoje não foi no nosso país, para zerar o déficit. Nós não vamos zerar de uma hora para outra. A gente precisa caminhar para reduzir ao máximo e zerar, mas com um planejamento de longo prazo. No entanto, a condição primária é preciso ter bons projetos. O que seriam bons projetos? No caso da faixa 1, Sérgio, que você perguntou, seria... eu tenho que ter área, eu tenho que ter um projeto de implantação saudável e ter isso na gaveta, em cima da mesa, de modo que quando chegar o orçamento, eu apresente isso à Caixa Econômica, porque construir uma casa, ou arrumar a nossa varanda lá em casa, já dá um trabalho. Você contratar um puxadinho, dá um trabalho. Você imagina 500 unidades habitacionais. Você tem que fechar a conta, porque o valor que a Caixa repassa tem um teto. Muitas vezes o valor não é suficiente. Você vai precisar que o município complemente, porque nós somos parceiros. Complementa com o quê? Isentando alguns tributos? Pode ser. Conseguindo a doação do terreno? Pode ser. Então, cada projeto exige uma energia, uma compreensão e uma vontade muito grande de realizar. Simplificando, né? Os estados, Mato Grosso do Sul, Campo Grande,
tem projeto estocado lá na Caixa Econômica, nessa área. A minha preocupação da Minha Casa Minha Vida 1, exatamente porque a gente nota, sobretudo aqui em Mato Grosso do Sul, e principalmente em Campo Grande, um aumento quase que incontrolável das subhabitações, das favelas, entendeu? Então eu queria saber, Campo Grande tem projeto lá para essa Minha Casa Minha Vida 1? Nós temos hoje, assim, mais de 1.200 unidades com projetos na Caixa. Tá? Mais de 1.200. E daí quase 200 milhões de projetos já dentro da Caixa. Isso de Campo Grande? De Campo Grande. Campo Grande. Tá, de Campo Grande. Esses projetos, assim, todas as faixas, não só na 1, eles existem. Tá? Nós precisamos, ao longo desse primeiro semestre, vários deles serão contratados, principalmente aqueles que não são exclusivamente da faixa 1. Porque hoje tem famílias, por exemplo, essa da faixa 1,5, elas têm condições de pagar uma prestação de R$300. Elas querem a casa, elas não estão pagando aluguel de 700, se for pagar 400, 300 no que é deles, eles querem. Claro. Então nós temos que viabilizar todas as faixas de financiamento. De preferência que possa ter algum retorno também, né? Sim, as pessoas, eu penso, sabe, na dinâmica das famílias, elas não querem, não é ganhar, elas querem ter, elas têm condições de pagar. Eu converso com muitas pessoas, elas, se têm condições de pagar, elas querem, mas como viabilizar? Então, o papel da Caixa, o papel dos parceiros, do poder público é fomentar esse ambiente para ter bons projetos. E a premissa básica para que isso aconteça é um ambiente de confiança. Passo seguinte, só com a confiança você tem um ambiente colaborativo e aí você constrói bons projetos, porque o projeto não é papel. O papel você acerta. Projeto técnico, tudo se resolve. O projeto maior é assim, a determinação, a vontade de confiar, né? Essa relação de confiança, quantos parceiros? Caixa, prefeitura, construtora e até mesmo as famílias. As famílias têm que confiar que se esse empreendimento vai começar e vai terminar. A construtora que vai receber o dinheiro. O poder público de que está fazendo uma coisa boa. E a Caixa, que no caso for financiamento, que esse dinheiro irá retornar para continuar construindo novos empreendimentos e retroalimentando a economia e o sistema. Então, a construção dessa relação de confiança para, em seguida, ter um ambiente colaborativo para ter bons projetos. Colocando o projeto não somente como papel, mas colocando o projeto como algo maior. Paulo, falando justamente disso, do projeto, né? A tecnologia evoluiu demais, o sistema construtivo hoje, nós temos várias alternativas. E a sustentabilidade é a palavra de ordem, está definitiva, ninguém pode pensar em uma construção, num condomínio, num conjunto habitacional, sem a questão da sustentabilidade. Porque quando se constrói uma casa, depois você vai viver nela. Você tem os custos de manutenção dessa casa. Você tem conta de água, você tem conta de luz, tudo. A questão é a seguinte, nós temos sistemas construtivos, por exemplo, nos Estados Unidos, são muito mais rápidos do que a nossa velha alvenaria, né? Tijolo, cimento, concreto. Que tornariam muito mais eficiente, muito mais ágeis a entrega e muito mais limpa essa construção também. Sistemas de captação de água com cisternas, sistema de iluminação com captação de energia solar, ou seja, o que há de novo ou de se projetar novo no sistema construtivo implementado pela Caixa, porque a gente tem nas faculdades de arquitetura, nas faculdades, nas universidades de engenharia, diversos projetos alternativos. E que estão aí disponibilizados para, de repente, ser feita experiência. A Caixa faz experiência nesse tipo de inovação para diminuir o custo e depois, com essa casa pronta, construída de maneira mais ágil, essa família ter menos custo de energia, menos custo de água? Faz. A Caixa, ela incentiva, ela pratica a inovação nos métodos construtivos de diversas maneiras, né? Primeiro, um paralelo com o modelo construtivo americano ou europeu.
eles têm assim características diferentes, até por conta de clima, por conta de história, e às vezes algumas de lá podem servir para cá, sim. Mas nós temos métodos construtivos avançados, talvez diferentes dos americanos e dos europeus. Dentro desses modelos hoje, nós já temos assim muitas das construtoras que não usam praticamente tijolos, que eles já fazem com placas e montam as casas como se monta. O sistema de drywall, mais ou menos? Também, mas assim, tem vários tipos, mas assim... são placas, né? Muito são mais placas rápidas, rápidas, né? E você não tem pedreiro, você não tem servente, você tem praticamente montadores. É igual Lego. Então, às vezes, em 3 dias se monta a casa. Vem tudo pronto, as caixas de energia, os locais dos encanamentos, né, a hidráulica, tudo pronto. Então, você vai, em 2 dias, 2 profissionais montam essa casa, esse apartamento, em escala. E tem, mesmo no velho método alvenaria, algumas das construtoras pelo Brasil já se especializaram tanto que mesmo com a alvenaria, eles conseguem produzir unidades habitacionais numa velocidade incrível, sabe? E continuam buscando, assim, soluções de uma maior especialização. A Caixa, ela incentiva, cada vez que uma universidade ou um grupo empresarial tem uma ideia nova ou um modelo novo, isso pode ser apresentado para a Caixa. Todos os estudos são realizados e, havendo segurança, havendo possibilidades, ele é homologado. Esses vários métodos que hoje existem pelo país, em Mato Grosso do Sul tem, inclusive empresas que utilizam, eles foram homologados pela Caixa e pelos órgãos e são competentes. Utilizados pela Caixa. São utilizados. Então, além desse incentivo, quer dizer, a gente testa o método, aplica todos os testes possíveis, porque nós estamos falando não é de uma dívida de 30 anos, estamos falando de uma durabilidade de um habitat, né? Para mais de 30 anos. Mais de 30, né? E dentro desse incentivo, o próprio setor, patrocinado até certo ponto pela Caixa, desenvolveu o que se chama de norma de desempenho do habitat. E isso é um divisor de águas, está em funcionamento já, o segmento sabe, e que te dá, assim, característica que o imóvel deve possuir. Eu não quero que você me garanta, visto de construção até 5 anos, você é obrigado a repor para mim. Não, depende do imóvel. Eu quero o que ele me garante. Por exemplo, qual o desempenho da acústica deste ambiente? Então, o desempenho precisa ser X. Então, me dê o imóvel com essa acústica, porque eu estou no apartamento e o vizinho de cima não pode ouvir o barulho da música do vizinho de baixo. Então, é por desempenho. Qual que é o desempenho deste piso? Ele precisa ter uma durabilidade tal e ser antiderrapante, porque aqui vai morar pessoas com mais de 60 anos, 70, alguma coisa assim. Além disso, a Caixa implementou o que nós chamamos de selo azul. O selo azul, aí já encerrando, né, o raciocínio, seria, além das inovações, a sustentabilidade. A Caixa entrega o que ela chama de selo azul, dando até condições diferenciadas para o produtor, caso ele inove no tocante à sustentabilidade. Placas fotovoltaicas, por exemplo. São placas para captar energia solar. Isso. E as experiências de algumas construtoras já nos mostram que com essas placas, essas casas de 100 mil, 120 mil do Minha Casa Minha Vida mesmo, elas já estão recebendo, a empresa coloca. E as famílias praticamente não pagam a taxa mínima de energia, porque você reserva, ocupa a energia na própria residência e ainda sobra, volta para o sistema. Como o sistema não remunera individualmente, ele vai estar pagando taxa mínima. Isso é altamente sustentável, já existe em vários empreendimentos. E dentro do Minha Casa Minha Vida na faixa 1, aqui em Campo Grande mesmo, essas residências, casa, saíam com aquecedores solares. Agora, na nova fase do programa, provavelmente isso avance um pouco para placas fotovoltaicas, que é
mais eficiente ainda. Ô, Paulo, Bem, nós estamos conversando com o Paulo Antunes Siqueira, ele que é o diretor nacional de habitação da Caixa Econômica Federal. Só lembrando que o método convencional, né, que o mais conhecido, gera muito mais empregos. Pois não, seu Sérgio? Sua agenda hoje em Campo Grande prevê assinatura de convênio com o governo do estado, uma reunião com o prefeito de Campo Grande e uma reunião com empresários da construção civil. Você poderia detalhar um pouco mais essa sua agenda, sobretudo com o governo do estado? O que vai acontecer de bom? Que convênio é esse? Quantas casas? Para quais cidades do estado? Tá. Hoje, assim, eu tenho uma reunião com o prefeito. Daqui a meia hora. Você saindo daqui, você já vai para lá? Vou para lá. Né? Ele espera um pouquinho. Ele está ouvindo o programa. Teremos uma reunião com o prefeito, uma conversa com o prefeito, a gente se conhece de longa data, vamos conversar. E às 12 horas temos um almoço com empresários da construção civil, juntamente com a secretária Maria do Carmo, acho que o Marum também, que é muito ligado à habitação, deve estar presente, para que a Maria do Carmo, secretária, repasse para os empresários o teor desse convênio, em que consiste, resumidamente, naquela boa e velha parceria em que a Caixa tem os recursos através do programa. Nessa faixa 1,5, por exemplo, é um financiamento. O governo quer incentivar as construtoras, porque muitas vezes a construtora quer fazer um empreendimento aqui em Campo Grande, por exemplo, e o valor destinado à construção pelo programa talvez não caiba no orçamento, precise de um complemento. E o governo vai aportar uma certa quantia para diminuir um pouco mais o valor do financiamento, da prestação dos moradores. É isso que consiste, resumidamente, o convênio. Seriam quantas moradias? 1.200 unidades é a pretensão esse ano. Este ano. Os programas para Mato Grosso do Sul, você já tem, por exemplo, 2017, você tem já um programa, Mato Grosso do Sul pode receber este ano, 2017, até tantas unidades, quantos programas, você tem mais ou menos isso já encaminhado? Tenho, assim, foi sua primeira pergunta sobre a faixa 1, eu me lembro que você fez de uma outra forma e a resposta é da seguinte maneira. Eu comecei a dizer assim, os recursos nunca são suficientes para atender toda a demanda. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa ter. Como é que eu faço para realizar isso? Ter bons projetos, foi o que eu tinha respondido. Para ter e pleitear bons projetos. Porque em todo o país existe um orçamento e esse orçamento é por região. Cada região tem seu orçamento de acordo com o déficit, de acordo com a população, de acordo com o histórico. São vários critérios do Ministério das Cidades. Ora, se é por região, quanto melhores projetos eu tiver, na hora dos critérios de seleção, estão selecionados. Dentre os selecionados vem um outro critério, que é denominado de hierarquização. Você selecionou 30. Qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Como é que eu hierarquizo isso? Isso é feito. O Ministério das Cidades, este ano, vai adotar esse método e vai publicar. E nós, Mato Grosso do Sul, precisa ter os bons projetos para que, primeiro, sejam selecionados diante do orçamento. Segundo, sejam hierarquizados. Segundo passo, ser contratados. Quanto que eu vou contratar? Depende desses bons projetos, depende dessa seleção e, sobretudo, do orçamento disponível. Aí, nós tivemos uma boa reunião também com a Maria do Carmo, com a equipe dela, detalhando, e o plano é selecionar a maior quantidade possível de bons projetos e tê-los na prateleira. Paulo Antunes, tem uma ouvinte que ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se tem algum projeto do Minha Casa Minha Vida para quem já tem a casa, não tem como pintar e fazer o resto do reboco por fora da casa. É a Luzinete que pergunta, talvez não seja do Minha Casa Minha Vida, né? Mas ela pergunta se tem algum projeto, algum programa da Caixa Econômica Federal para, na verdade, é terminar, né? Falta a pintura, falta o reboco por fora da casa e ela querendo saber se tem... Construcard, não é isso? Você tem programas na Caixa que facilitam a construção ou compra de material, não é? Tem. Acho assim, duas respostas rápidas. Alguém perguntou o que é vício construtivo, que eu citei, né? De forma simples, como você disse, né? No rádio a gente tem que ser simples, né? Vício construtivo é quando
quem constrói faz algo errado que vai dar coisa errada lá na frente. Vai dar problema Vai lá dar na problema frente. lá na frente. Rachadura, Infiltração. trinca, piso mal colocado, sem estar bem assentado, que depois ele trinca. Começa a soltar. Isso quase não acontece, né? Quase não. A Caixa penaliza A hora que construtoras. você bate aquele barulho de oco no Construtoras piso. contratadas pela Caixa que constroem, né, erguem construções que tenham esses vícios, elas são penalizadas pela Caixa? Elas Olha, sofrem alguma... São duas relações. A primeira é a jurídica. Qual é a jurídica? Você construiu, você é responsável técnico, né? Até dentro dessas normas de desempenho. O engenheiro responsável pela obra, ele é o técnico, ele responde com até seu registro profissional. A empresa tem que se responsabilizar pelos vícios construtivos, por erros na obra. Esse é um ponto. A Caixa, apesar da responsabilidade ser de quem construiu, ela implantou um programa que se chama de olho na qualidade. Então, uma obra construída dentro do Minha Casa Minha Vida, se o morador ver o piso se soltando ou alguma coisa antes do tempo, que não tenha sido por má utilização, por uso inadequado, e sim por vício construtivo, coisa mal feita, o cliente pode ligar, pode passar a mensagem, né, na página da Caixa, e a gente aciona a construtora. A gente ajuda Tem um prazo o morador. para isso? 5 anos? Alguns itens são 5 anos, né? Por exemplo, estrutura pode ser 10 anos, piso, 5 anos, pintura, cada um é o desempenho, lembra? Está atrelado a isso. Entendi. Quando eu te digo, por exemplo, às vezes vai estourar o encanamento da cozinha, mas a caixa de gordura deve ser limpada periodicamente. Se você não limpa e aquilo lá entupir e chegar a estragar, foi coisa mal Erro feita da construtora ou má do... utilização. Então é entregue um manual de utilização do imóvel para o cliente, tá? Então, dessa forma, então, tem situações jurídicas, tem relações que a Caixa ajuda. Com relação, eu posso comprar um material de construção para terminar o reboco da minha casa? Existem sim outros programas. A Carmen disse, o Construcar é um cartão que permite você adquirir material de construção e parcelar com juros mais baratos na Caixa Econômica Federal. Tá? Então, pode entrar no site da Caixa, verificar as condições de funcionamento do cartão e verificar se atende, porque se é só um reboco, se é algo pequeno, não compensa você... cada caso é um caso. Bom, Antunes, nós sabemos aí do seu compromisso. No ano de 2016, houve algumas regras com relação a construtores, pessoa física. Olha, eu vou construir a casa e aí colocar à venda, usar como Minha Casa Minha Vida. Só que aí, casa em rua de terra, não pode. Pessoa física também não. Aí uma pessoa diz o seguinte, olha... Fala aí, pede para falar com a gente sobre isso, porque se não mudar essas regras, serão muitos os desempregados. Essa regra ainda está sendo discutida, qual a real situação e a partir de quando não mais construtores, pessoa física, vão poder trabalhar e casas também em rua não asfaltada. Na verdade, toda vez que você cria uma regra nova ou disciplina uma situação, ela não objetiva... ela não objetiva penalizar. Ela é que nós estamos num país continental e uma norma para o país, um regulamento para o país, objetiva olhar o país como um todo. Às vezes uma região ela tem características mais sólidas, mais bem preparadas para atuar desta forma. Por exemplo, Campo Grande, ela já de longa data, os construtores individuais, né, os empreendedores da construção civil individuais, eles adquiriram uma expertise, uma condição diferenciada de realizar boas obras. Uhum. Nós não temos problemas assim como outras partes do país. Tá? Então a medida não vem para um só, vem para todos. E ela procura equilibrar. Então esse é o pensamento de quem legislou, que foi o Ministério das Cidades, né? E aí a nós compete, somos procuradores, somos mandatários, cumprir. Tem essa modificação, vem, acredito, para o bem,
vai até 2018, que nós podemos aprovar essas obras dos construtores individuais. E, após isso, quer dizer, até lá, a condição dada, conversada com os representantes, tem associação deles, né? Seria, vamos formalizar. Você constrói, você e o Sérgio são construtores individuais, vocês são empreendedores, vocês geram emprego, geram renda e tem boa qualidade nas obras. Certo. Tá? Vamos montar uma empresa, vamos criar um CNPJ, porque com a empresa as responsabilidades ficam no corporativo, fica no CNPJ. Tá? E mais fácil, inclusive, da Caixa cobrar se porventura algum erro e que aí o morador, olha, comprei a casa e agora a Caixa Econômica, inclusive, vai poder intermediar aí para resolver a questão. Exatamente. Então, da mesma forma que acontece com as empresas, não é? Temos o SEBRAE, temos as federações aí do comércio que incentivam, quer dizer, vamos montar, não é só sair da informalidade, é dar melhores condições para que a empresa fique formal, que o micro e pequeno empresário tenha até as condições da formalidade, que é financiamento, que é você ter previdência. Isso também acontecer na construção civil. Bem, só para encerrar mesmo, a Maria Adélia, eu gostaria de saber do moço da Caixa, do Paulo Antunes. Eu ganho R$ 1.150, sou empregada doméstica, moro de aluguel, pago 500. Eu já tentei financiar uma casa, mas me disseram que tenho que ter uma renda de 2.000. Nunca deu certo de financiar. E uma outra pessoa também aqui diz o seguinte: sou o Cleiton, divorciado, 35 anos, ganho 1.300, mas de bicos. Em qual faixa eu entro e como conquistar uma casa própria? Eu não sei se aí, trabalhando de bico, como é que ele vai demonstrar realmente o ganho. Aliás, eu acho que é ganho 1.300 mais bicos, né? Mais bicos. Eu acho que deve ser bem, assim. Tá bem. Olha, as duas situações, o mais indicado seria nesses programas da faixa 1, que a gente diz que tem um subsídio maior, você não paga uma prestação, paga uma taxa de arrendamento e que varia aí de R$40 a R$150, por exemplo, né? São valores menores. O mais indicado para essas duas pessoas seria a faixa 1. Dentro desse programa da faixa 1,5, com essa renda, é possível fazer análise e verificar qual o valor da prestação que eles suportam pagar. Certo. E, tendo esse valor de prestação, verificar a casa que eles estão querendo comprar. Porque aí será onde? Será num desses empreendimentos que as construtoras vão fazer. Não só por essa parceria, mas por iniciativa própria. O que ocorre aqui, com uma renda como essa, talvez eles tenham capacidade de pagar uma prestação, por exemplo, de R$300. Vamos imaginar isso. Mas essa ela está pagando 500, né? Então, é que às vezes aí já depende muito da análise do banco, da Caixa Econômica Federal com ela, porque hoje ela paga 500, mas às vezes o banco diz o seguinte: olha, R$500 vai te apertar, porque você tem que pagar água, luz, pagar o IPTU e ainda colocar a comida em casa. Então, às vezes, mas é só procurar aí uma agência da Caixa Econômica Federal, nesses dois casos, que aí o gerente, com certeza, principalmente na área da habitação, vai poder explicar, dar maiores detalhes. Isso. Né? Tem até dois caminhos. Primeiro, o de imediato, os dois fazerem inscrição, se é aqui em Campo Grande, é na EMA, faça a inscrição, porque os novos empreendimentos eles já estarão inscritos para aquele critério de seleção, conforme aquelas regras. Tá? O segundo caminho, mais rápido ainda, se eles entra no site da Caixa e faça uma simulação. Lá ele pode ver com essa renda o valor médio provável que eles podem pagar de prestação. Renda tem que ser comprovada sempre? Tem que ter vínculo empregatício formal? Porque hoje tem muita gente na informalidade. Não consegue comprovar. Olha, a renda informal, até o limite, por exemplo, vamos supor, até R$1.300, o limite do imposto de renda. Se atualizar o limite que você não precisa declarar, a Caixa considera. Por exemplo, nesse caso, até esses valores a gente considera para efeito de análise. Se for uma renda formal, contra-cheque, um emprego estável, a ponderação, vamos supor, ela é mais consistente. Se for bico, se for informalidade, ela considera, mas tem uma ponderação um pouco menor. Tá? Então, mas considera. A resposta é considera. Bem, nós conversamos aqui com o Paulo Antunes Siqueira, ele que é hoje o
diretor nacional de habitação da Caixa Econômica Federal. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, aos esclarecimentos e, claro, também as boas notícias que você sempre traz aqui para o Mato Grosso do Sul com relação à habitação. Eu que agradeço vocês ter a oportunidade de poder esclarecer de forma segura e de forma muito transparente como que as coisas funcionam. E, sobretudo, simples, né?